Com muita alegria, gente, vamos receber um homem de Deus, pastor Diego Menin, pastor Dalírio, que vem trazer uma palavra do céu para a nossa vida hoje. Mais forte, com muita alegria, para o Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus, um amigo querido. Fique à vontade, pastor, casa é tua. Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar-se. Eu sei que todo pastor fala que é uma alegria estar na igreja, numa igreja a primeira vez, mas eu quero que você acredite em mim, tá bom? É uma alegria enorme estar aqui. Porque tem uns que a gente não sabe se dá para acreditar, mas eu quero que você acredite que eu estou falando de verdade. É uma alegria estar aqui. Não é só porque a igreja faz um ano. É porque eu sou um apaixonado por igreja. Eu tenho o privilégio de congregar na mesma igreja. Tenho 42 anos de vida. Não sei se você acha que parece mais ou parece menos. Mas eu não posso administrar o que você pensa, né? Mas eu amo a igreja. E quando o pastor Fábio Feltrin, a pastora Wanda, conheci a história deles. Conheci como que essa igreja nasceu. A forma como foi, a coragem dele. Porque para mim tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para você simplesmente soltar. Você simplesmente fazer um OLX. Desapega. E eu louvo a Deus por isso, pastor. Louvo a Deus pela sua coragem, pela sua fé. Louvo a Deus porque isso inspira. Inspira homens e mulheres. E talvez você não tenha noção, né, do fenômeno que é. Porque é uma igreja de um ano. Mas é uma igreja que tem maturidade, tem estrutura e o mais importante, tem a presença de Deus aqui. Porque pode ter tudo, se não tiver a presença de Deus, né? Tem umas ovelhas minhas aqui, ó. Levanta as mãos aí. Eles saem todo domingo aqui de Americana, vamos para lá, ó. Aí, ó. É, né? Queridos. E é um prazer estar aqui. Mais uma vez, pastor Fábio, pastora Wanda, é um prazer a toda a família. E eu quero poder só contribuir com aquilo que Deus está fazendo aqui. Trago um abraço da minha esposa Carla, da minha filha Juju, da Lírio. Quando forem a São Paulo, passem por lá, vai ser uma alegria recebê-los. Eu não vim vender livro, mas com a autorização do pastor, eu trouxe uns livros. Depois, se você quiser, eu vou apresentá-los rapidinho aqui. Esse livro aqui eu já dei para minha mulher, uns 40 dele. Vença em Silêncio. Entendeu? Mas ela deu 5, você gostou, né? A irmã gostou ali, ó. Mas não adianta. O que esse livro fala? Como a gente tem que aprender a falar pouco, falar baixo, falar devagar, não prometer quando está feliz, não desistir quando está triste, não falar quando está com raiva. A Bíblia diz que até um tolo se passa por sábio quando fecha a boca. Eu vou te falar que as suas maiores vitórias acontecerão com a boca fechada. Quando a gente, já viu aquela sensação de você falar e você falou, depois você põe a mão na cabeça e pensa, por que eu fui falar isso? É isso aí. Tá? Eu escrevi também um livro, esse foi meu primeiro, se chama Deixe Ir, Não Insista. Entender que o seu destino não está preso a quem vai embora. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, o pai, por mais que ame o filho, ele não segura o filho. Deus não fez a gente para ser sequestrador de pessoas. As pessoas que convivem conosco precisam entender que a porta está aberta. O único que não pode ir embora é Jesus Cristo. No mais, a gente está preparado para qualquer ir embora, porque a minha suficiência não vem de pessoas, a minha suficiência vem do Senhor. Trouxe também meu primeiro livro Kids. Esse livro eu escrevi para crianças, são 52 devocionais, uma por semana. É uma devocional para confrontar a criança, com toda a nossa turma, ela é toda ilustrada, tem atividades, tarefas. Eu tenho um programa no YouTube já há 5 anos quase, se chama Pensiore, e é uma devocional, não é uma devocional de carinho, de açúcar, é uma devocional de levanta e vai fazer suas coisas. O mundo não vai parar porque você quer deitar, é realmente para sacudir você. Então, levantar. E esse livro aqui demorou para eu escrever porque eu não tinha coragem. Aí eu escrevi. Seu maior problema é você. Esse livro aqui é bom para você comprar para alguém que todo dia te liga com a mesma história. Aí você fala, fui na igreja, Templo do Louvor, foi um pastor lá de São Paulo pregar e eu vi um livro que é a sua cara. Qual é? Seu maior problema
é você. E o mais legal é que não precisa nem ler o livro, a capa já ajuda. É só você pôr. Mas esse livro a gente confronta. Por quê? Porque você é o seu maior sabotador. Nós somos nossos maiores sabotadores. E por fim, prometo que é o último. Esse aqui eu lancei essa semana. É um livro que conta sobre nosso voluntariado. Os voluntários apaixonados e igreja apaixonante. O maior patrimônio de uma igreja não é música, não é equipamento, não é templo, não é riqueza. O maior patrimônio de uma igreja são pessoas apaixonadas. Jesus Cristo lotava um deserto. O que tem num deserto? Nada, areia, calor. Mas uma pessoa cheia de Jesus faz esse lugar ter multidões. A gente vive isso em São Paulo, o pastor Fábio esteve lá. E eu sei que vocês vão viver isso aqui também. Então, ok. Esse aqui não olha muito não. Esse aqui eu vou dar para o pastor Fábio. Então, tem dono. Mas se você quiser, depois eu deixo um garrancho lá para você. Deus abençoe, pastor. Tem mais dois aqui, ó, pastor. Pronto. Vamos ao que interessa? Ouvir a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia aqui? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, vamos ler do 10 ao 12. Quando a gente lê esse texto, a gente tem que pensar em quem escreveu. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. E Deuteronômio, capítulo 32, basicamente, pela ordem, é um livro que Moisés já escreveu praticamente no fim de sua vida. As palavras que a gente vai ler aqui é de um homem que viveu muito. Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos liderando um povo em direção à terra prometida. Se tem alguém que viu coisa, foi Moisés. Moisés viu as 10 pragas. Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu coluna de fogo à noite para proteger o povo do frio e guiá-los. Moisés viu nuvens durante o dia para protegê-los do sol. Moisés viu sandálias não se gastarem. E agora ele vai colocar uma percepção sobre aquilo que Deus fez. E eu quero ler com você. Deuteronômio 32, 10 diz assim. Consegue projetar para a gente? Em uma terra deserta, ele o encontrou. Em uma região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes, e depois estende as asas para acompanhá-los, levando-os sobre elas. Verso 12. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui numa noite de festa, numa noite de celebração. Quantos milagres aconteceram aqui em um ano, Senhor. Que unção poderosa temos aqui. E o nosso coração vibra por um futuro glorioso. Estamos ansiosos pelos próximos capítulos, ansiosos pelos próximos meses, porque se em um ano tudo isso aconteceu, como será que essa igreja estará daqui a 2 anos? Como essa igreja vai estar daqui a 3 anos? É algo inexplicável, porque o Senhor nunca limitou o seu povo. Quem limita-nos é o pecado, quem limita-nos é o medo, mas o Senhor nunca nos limitou. Então fala conosco nesta noite, encha o nosso coração de vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dentre tantas coisas que Moisés viu sobre Deus, ele escolheu dizer: Deus foi como uma águia. Deus foi como uma águia. Mas Moisés, ele não está falando que Deus foi como uma águia para a gente aprender sobre aves. Não. Ele usa a experiência da águia para mostrar o quanto Deus trabalha para transformar pessoas. Gente quebrada, gente doente, gente problemática.
O quanto que Deus trabalha para nos transformar em alguém que Ele deseja que nós nos transformemos. Deus trabalha com processos. O primeiro processo é Deus te encontra. Nós somos encontrados por Deus. Talvez num culto, talvez ouvindo um louvor, talvez seja hoje para alguns que estão aqui pela primeira vez. E uma vez que Deus nos encontra, a gente percebe que o diabo mentiu muito para a gente. E depois de nós encontrarmos a Deus, entregarmos nossa vida para Ele, passarmos pelo batismo, Deus nos guarda. Por que Ele nos guarda? Porque Ele quer forjar o nosso coração. Ele quer nos ensinar a sua palavra. Ele quer entrar na nossa cabeça. Ele nos guarda para mostrar para nós que nós não precisamos mais das coisas que ficaram lá para trás. Ele pode fazer algo novo. E depois de nos guardar, Ele nos desperta. Desperta para a sua obra. Desperta para o seu querer. E depois de nos despertar, Ele nos guia. Fala comigo. Ser encontrado, ser protegido, ser despertado e ser guiado. O problema é que quando Deus nos encontra e quando Deus nos guarda, nós amamos isso. São experiências únicas. Porque a gente estava tão cansado, tão confuso, que esse encontrar em Deus e esse ser guardado por Deus nos torna pessoas apaixonadas. Só que quando Deus decide nos despertar, quando Ele decide nos despertar, aí mora o problema. Porque toda vez que Deus despertar você, vai exigir deixar alguma coisa para trás. Toda vez que Deus despertar você, é preciso dizer adeus para alguma coisa. E aí é o problema. Ser encontrado por Deus, maravilha. Ser guardado por Deus, maravilha. Mas quando Ele me desperta, aí o problema vem. A verdade é que toda águia, e talvez seja por isso que Moisés usa a águia, toda águia nasce com asas. Mas ela só vai usar as asas quando ela for despertada. Enquanto ela é encontrada pela mãe, enquanto ela é guardada pela mãe, ela tem asas, mas não as usa. Mas quando a mãe a desperta, é nesse momento que ela vai cumprir aquilo que a torna única: voar, despertar. Talvez seja por isso que Paulo escreve em Romanos 12:2, que a gente não pode se transformar, não pode se conformar com esse mundo, mas temos que transformar pela renovação do nosso entendimento, porque aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a salvação é maravilhosa. A gente pode entrar aqui no templo do louvor e encontrar Jesus. A salvação, ela muda a nossa posição diante de Deus. Eu tenho a certeza que vou para o céu. Eu tenho a certeza que o diabo não vai tocar em mim. Eu tenho a certeza que se amanhã ou depois meu coração parar de bater, eu não vou morrer, eu não vou para o inferno. Só que a salvação nem sempre gera transformação. A salvação é a forma como eu me posiciono diante de Deus. Mas a transformação é a forma como eu enxergo a vida aqui na terra. Então eu posso ser salvo em Jesus e ainda não estar transformado pelas coisas como eu devo enxergá-las. Eu posso estar na igreja falando em línguas. Eu posso estar na igreja servindo, cantando, tocando, ouvindo uma palavra. Eu posso amar a Deus, mas ainda assim não estar transformado. E como que eu sei isso? Eu digo que amo a Deus, mas eu ainda tenho os mesmos medos de sempre. Eu digo que amo a Deus e ainda tenho a mesma covardia de sempre. Eu digo que amo a Deus e ainda carrego feridas de sempre. Então Ele me encontrou, Ele me guardou, mas eu ainda não me sinto despertado para viver aquilo que Ele me chamou para fazer. Talvez eu amo Jesus, eu venho ao culto, eu sou um crente fiel, mas os mesmos mecanismos de defesa que eu tinha antes, eu continuo tendo. Aquela questão de, ai gente, tenham paciência comigo, vocês sabem que eu sou uma pessoa difícil, a gente continua usando coisas antigas. Por quê? Porque a gente não quer ser despertado. Não queremos. E é exatamente isso que Moisés está ilustrando. Por que aquele povo andou 40 anos? Eu já estive no Egito. Eu já fui ao Monte Sinai. É um trajeto de poucas semanas. Por que eles têm que ficar 40 anos andando no lugar, zigue-zagueando? Porque eles amaram ser encontrados por Deus. Eles amaram ser
guardados por Deus. Eles amaram ver água saindo da rocha, eles amaram receber maná do céu, eles amaram receber carne, mas na hora de ser despertados de uma mentalidade, na hora de enxergar grandeza naquilo que Deus estava fazendo, logo eles olhavam para o Egito e diziam: eu prefiro as melancias do Egito, eu prefiro as hortaliças do Egito, porque para ser despertado é preciso deixar alguma coisa para trás. Você pode estar sentado aqui me ouvindo pregar e ainda assim estar algemado com alguma coisa que ficou lá atrás. Uma conversa, uma pessoa, uma história. E é por isso que Moisés usa a águia. Porque talvez a águia seja o animal mais perfeito para a gente entender o processo da nossa vida. Porque uma águia, antes de pensar em ter um filhote, ela precisa construir um ninho para ele. Concorda? Antes de botar os ovos, a águia precisa construir um ninho. E o que é um ninho? O ninho é uma coleção de coisas. É uma coleção de elementos, de galhos, de retalhos, de algodão, de folhas, de lugares por onde a águia mãe passou. A verdade é que quando o filhote nasce, ele não sabe onde ele nasceu, mas quando ele acorda, ele já está rodeado por um ninho construído pela mãe. E cada pedaço do ninho é um pedaço de um lugar onde a mãe foi. Toda a estrutura é uma coleção da história da mãe águia. Isso é a nossa vida, gente. Quando você acordou e percebeu que era um ser vivo, já viu um ninho lá. Você não escolheu seu pai, sua mãe. Você não escolheu a casa que mora. Eu tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão. Meu pai e minha mãe, quando eu nasci, já serviam a Deus. Mas eu sei que isso é um privilégio para poucos. Alguns nasceram num lar complicado. Eu nunca vi meu pai bater na minha mãe. Graças a Deus, meu pai sempre foi um homem cuidadoso, mas eu sei que nem todo mundo teve esse privilégio. Quantas crianças na sua infância viram pais e mães se agredindo? Nós temos kids na igreja e tem um momento muito sensível para nós no kids, quando as tias pedem para as crianças fazerem pedido de oração. E as crianças com 4, 5, 6 anos falam assim: eu queria pedir oração pelo meu pai, porque o meu pai é viciado em jogo. Eu queria pedir oração pelo meu pai, porque meu pai ameaçou minha mãe. Eu queria pedir oração pelo casamento do meu pai, porque ele está indo embora de casa. Crianças que não deveriam ter nada disso de preocupação, mas não são poupadas. A verdade é que todos nós nascemos num ninho. Não escolhemos nossos pais, não escolhemos nossa infância, não escolhemos os professores que vamos ter na vida, não escolhemos a cultura. Alguns viveram numa cultura de falar palavrão, de usar droga, de prostituição. Alguns foram criados por pai e mãe, foram criados por avó, por avô, por tio, por tia. A verdade é que antes da nossa primeira escolha, centenas de outras escolhas haviam sido feitas por nós. Eu escolhi ser corintiano por causa do meu pai. Quando eu acordei, já tinha um macacão do Corinthians no meu corpo. Nem deu para ser outro time. Não, nem o time eu consegui escolher direito. Ainda bem que meu pai, usado por Deus, escolheu o melhor time para mim. Ora por libertação, então. O que eu quero dizer para você é que tudo que nos formou veio de um ninho. O medo, a coragem ou a covardia, a forma como a gente ama. Há pessoas que são extremamente carinhosos, gostam do toque, gostam do conversar. Outras pessoas amam de um jeito diferente, não são de toque, não são de presente, mas diz assim: olha, não vai faltar nada para você. Cada um ama de um jeito, cada um administra de um jeito, cada um olha para a vida de um jeito. Outros são corajosos, não tem medo de risco. Eu vou, onde é que assina, eu assino. Outros não, tem que ler o contrato 15 mil vezes e depois pede para outro ler, porque tem traumas. A verdade, gente, é que duas pessoas podem reagir completamente diferentes pelo mesmo problema. Dois irmãos na igreja podem enfrentar um câncer. Um olhar para o câncer e dizer: eu já venci, Deus está comigo. E outro olhar e dizer: eu não vou conseguir, porque na minha família todo mundo morre disso. O que eu estou querendo ensinar para você é que você não escolheu o ninho que nasceu. E esse não é o problema.
Mas o problema é quando esse ninho começa a interpretar as coisas por você. É quando você começa a olhar para frente. Você foi encontrado por Deus. Você foi guardado por Deus. Mas se você não entender que há um despertar, você vai estar salvo em Jesus, olhando o teu futuro pelos galhos do ninho da tua origem. Vivendo ainda aquilo que o ninho ensinou. A reação, o medo, a ignorância. Aí alguns dizem, mas eu sou filho de italiano, por isso que eu sou assim. Mas eu sou do interior, por isso que eu sou assim. Mas eu sou de americana. Não. Tudo bem, eu não estou demonizando o ninho. O ninho é uma bênção. De alguma forma nossos pais nos protegeram, de alguma forma as professoras, a nossa infância, de alguma forma a gente sobreviveu a tudo que sobreviveu, porque teve pessoas que estavam ao nosso lado, sejam carinhosos ou não. Ninguém aqui está aqui por sorte. Deus não plantou você na casa que plantou porque Ele errou. Há um propósito maior, há um propósito para ter nascido onde nasceu. Talvez foi criado pela minha avó, tua avó não te criou por erro, Deus planejou isso. Pastor, mas eu sofri coisas na infância. Deus não errou, Deus não erra, Ele nunca errou. O homem erra, mas Deus nunca errou. O problema não é o ninho é uma bênção. Honre seu pai, honre sua mãe, ainda que eles não tenham sido bons para você. Honre aqueles que criaram você. O problema é que quando a gente constrói um ninho e não sai dele, o lugar que me protegeu começa a me sufocar. O lugar que me aqueceu começa a me tornar alguém improdutivo. É como um pintinho que está dentro de um ovo. São 3 semanas para o pintinho quebrar a casca. Quantas semanas? 3. Se em 3 semanas o pintinho não quebra a casca do ovo, o mesmo lugar que o alimentou, o mesmo lugar que o aqueceu, o mesmo lugar que o nutriu, vai sufocá-lo até a morte. Porque todo lugar que me protege por um tempo. Se eu fico além do tempo necessário no lugar que me protege, o lugar começa a me matar. Assim é o ninho. E por isso que Moisés diz, assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus guia o seu povo. Moisés não diz, assim como a águia alimenta a sua ninhada, assim como a águia protege a sua ninhada. Moisés diz, assim como a águia desperta a sua ninhada. Há um amor de Deus no despertar, há um amor de Deus no incômodo, há um amor de Deus no sacudir, há um amor de Deus de desconstruir lugares confortáveis, há um amor de Deus. Então Deus está dizendo, o ninho te influenciou, o ninho te protegeu, o ninho te marcou, até as dores da jornada influenciaram você, e Deus está dizendo, eu não quero que você despreze a sua história, mas o que Deus está dizendo a você é, você foi feito para desenvolver, meu irmão. Eu fui feito para desenvolver. Eu não fui feito para dizer, graças a Deus cheguei. Graças a Deus estamos bem. Vocês vão fazer mezanino, vocês vão pôr piso de madeira, vocês vão pôr o forro, vocês vão construir o kids maravilhoso. E quando tudo estiver pronto, vai chegar a hora de fazer coisas diferentes. E talvez quando tudo estiver pronto, o pastor Fábio vai dizer aqui, acabamos de assinar um contrato com o nosso prédio próprio. E vamos sair daqui, e vamos construir a nossa igreja. A verdade é que não tem como dormir num ninho, não tem como parar num ninho, não tem como. Não tem. Porque o ninho não substitui o céu. Meu pai e minha mãe não substituem o amor do meu Deus. Minha infância, por mais que tenha sido boa ou não substitui os planos de Deus para mim. E o problema é quando eu começo a transformar em endereço aquilo que Deus criou como escola. Nós aprendemos, vocês aprenderam no outro ministério. Aprenderam o que fazer, aprenderam o que não fazer, aprenderam, e talvez lá nunca foi lugar de permanência, foi escola. Isso acontece o tempo todo, porque se eu não entender que há um despertar de Deus, eu envelheço, cabelo branco vem, a ruga vem, e eu continuo interpretando a vida pela minha infância. Eu continuo interpretando as oportunidades que Deus está me dando pelos medos que eu sempre nutri na adolescência. Há pessoas que já viveram uma vida enorme e por conta de uma decepção amorosa na adolescência, continua vendo o amor adulto desta forma. Porque eu posso envelhecer fisicamente e não envelhecer internamente. O envelhecimento físico é inevitável. Paulo vai dizer, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, entendia a vida como criança, mas quando eu deixei, ele não disse que saiu, ele disse que ele deixou para trás. Significa que se ele não tivesse feito um caminho, um mecanismo de abandonar o jeito de falar, pensar e entender de criança, ele seria um velho criança.
O corpo cresceu, a idade passou, mas a mente nunca saiu do ninho. E o problema é que se eu não sair do ninho, tudo que eu enxergo no meu futuro, está comprometido. Chega um momento que o ninho olha para você e diz: você cumpriu o seu propósito. E Deus está dizendo: não, diga para o ninho, pai, mãe, empresa, coisas que eu amo. Porque é muito fácil você abandonar uma coisa que te faz mal. Mas e quando Deus pede para você abandonar uma coisa que você ama? É muito fácil deixar algo que nos machuca. Por exemplo, largar o pecado. Não é difícil largar o pecado. O pecado, ele é doce no começo e amargo no fim. E todo mundo já viu gente se arrebentar no pecado. Então quem tem um pouco de vergonha na cara fala: pecado não vale a pena, adultério não vale a pena, mentir não vale a pena. Pode me livrar hoje, mas amanhã eu vou perder. Mas quando Deus me pede algo que eu amo, o ninho não é ruim. O ninho me agradou, o ninho me protegeu. Mas será que você ainda pertence às mesmas coisas? A mesma mentalidade? Será que o jeito que você cria seus filhos, o jeito que você lida com o seu dinheiro, o jeito que você trabalha, o jeito que você adora, o jeito que você empreende na sua empresa, o jeito que você pastoreia, será que é um jeito como Deus quer nesta estação? Ou você ainda vê pelos galhos do ninho? É difícil sair daquilo que um dia foi bom, mas mais difícil é perceber que se eu não encerrar esse ciclo, o meu propósito está ameaçado. Então a Bíblia diz, Moisés diz, em vez de falar do Mar Vermelho, ele fala da águia. Assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus desperta o seu povo. E o que ele faz? A águia volta ao ninho e começa a tornar tudo desconfortável. E quando Deus faz isso conosco, agitar o nosso ninho, a maioria das vezes a gente pensa que é o diabo. A maioria das vezes a gente pensa que alguém está fazendo macumba para nós. A gente chega para o pastor dizendo: pastor, eu estava tão bem aqui no templo do louvor, eu tinha ministério, mas não sei, eu estou com incômodo. Pastor, eu não sei, o que eu tenho que fazer? Inventa alguma coisa para eu fazer na igreja de diferente. Mas na verdade, o incômodo que Deus começa a colocar em nós quando agita o nosso ninho, não é o sinal de que Ele nos odeia, mas é por nos amar, para mostrar algo para nós. Ele agita o nosso ninho, porque Ele sabe que é a hora de acordar. Eu vim de São Paulo para cá para dizer: vocês só estão começando. Há ninhos ainda que têm que ser abandonados. Há ninhos aqui dentro que têm que ser abandonados. E eu quero declarar uma unção de despertamento sobre vocês. Uma unção de despertamento de dentro para fora. Olha, de 178 mulheres citadas na Bíblia, a única mulher que Deus diz para você lembrar é a mulher de Ló. A única. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não manda você lembrar de Maria. Ele não manda você lembrar de Ruth. Ele não manda você lembrar de Esther. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E o que ela fez? O que ela fez? Como ela morreu? Como que ela se tornou estátua de sal? Como foi? Quando ela está saindo de um lugar, ela saiu. Os pés se moveram. Ela não ficou plantada lá igual batata. Ela saiu. Ela se moveu. Mas quando ela se moveu, o pescoço virou. E quando o pescoço virou, Deus permitiu que ela morresse, porque Deus não admite te chamar para algo novo se você ainda vira o pescoço para aquilo que você te foi tirado. Quando você sai do ninho, não dá para voltar mais para ele. Eu tenho uma palavra para vocês, templo do louvor: Deus vai sacudir vocês. Deus vai sacudir vocês. É um tempo de acordar, é um tempo de despertar. Deus vai sacudir sua família. Ai, pastor, eu não vejo a hora de melhorar algumas coisinhas para eu ter paz. A paz que você tem não é a ausência de circunstâncias boas. A tua paz vem do Senhor Jesus. Nós estamos em guerra. Deus manda dizer: há coisas a serem conquistadas. Eu tenho mais para fazer na sua vida. Não é tempo de pendurar chuteira. Não é tempo de parar. É tempo de vencer a acomodação. Porque a acomodação não pode matar o propósito que Deus tem para você. E Deus não vai olhar para você e dizer: ah, eu vou deixar meu filho acomodado
e o propósito dele morrendo, não. Deus vai sacudir o ninho, Deus vai sacudir a forma como você ora, Deus vai sacudir a forma como você canta, Deus vai sacudir a forma como você cria seus filhos, porque Deus não vai ficar parado enquanto a acomodação está matando. E como é que Ele nos promove? Dando coisas para nós? Não. Tirando o conforto. De repente a gente não dorme bem mais. De repente começa a surgir um descontentamento na alma. De repente a gente começa a ter crises. Coisas que antigamente nos satisfaziam, agora não mais. A gente quer procurar uma resposta e não tem. E a resposta sempre é: não fique interpretando pela perda. Interprete pelo que eu quero preparar você. Eu não estou te matando, eu quero te preparar. Eu quero tirar você desse ninho que te cuidou de você, guardou você, mas agora não é mais. Agora eu não quero que você se satisfaça comendo do bico de alguém. Teve uma fase que foi muito bom alguém te trazer para a igreja, alguém ligar para você como uma mãe águia leva o filhote, mas chega uma hora que você tem que ir atrás da sua própria comida. Chega uma hora que você vai ser maduro para criar seus filhos. Você tem que correr na casa de papai e mamãe, pedindo: papai e mamãe, me ajuda. Conduzir seu relacionamento com maturidade e não debaixo do ninho. Cortar cordão umbilical, ter maturidade para lidar com crise, maturidade para lidar com negócios, maturidade para ouvir não, maturidade para viver o dia mal, e entender que o Deus que você serve reina no dia bom e reina no dia mal, reina na prosperidade e reina na escassez. Ele reina quando um filho nasce, mas também reina quando um filho morre. Ele reina quando você está na maternidade e Ele reina quando você está no cemitério. Só que dentro do ninho eu só vou enxergar Deus pelos galhos da minha mãe. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas eu quero declarar: a minha visão não é mais de papai e mamãe, a minha visão é daquele que está sentado no alto e sublime trono. Eu herdei características dos meus pais, mas eu não posso viver o que Deus tem para mim com as características dos meus pais. Chega uma hora que eu preciso sair do ninho, porque talvez você está grande demais para morar em algo tão pequeno. Esse é o problema. A gente diz: Deus, faz algo grande em mim, mas a gente não larga o osso. A gente chora, faz campanha, mas a gente não tem coragem de sair do conforto. E a pergunta talvez seja: Deus, devolve o que eu sempre tive. E Deus diz: não, essa pergunta está errada. Eu não quero devolver o que você perdeu. Eu quero levar você ao que eu preparei para você. A maior tragédia não é perder o ninho. A maior tragédia é perder o propósito tentando preservar o ninho. Eu quero caminhar para o fim contando uma história para você. Jó capítulo 29, verso 18. Põe para mim, Jó 29, 18. Esse texto que eu vou ler é uma citação de Jó. Ele ainda não tinha perdido as coisas que perdeu. Olha o que ele fala. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Isso aqui é um desabafo que ele está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: quando eu tinha tudo, meus 10 filhos, saúde, dinheiro, riqueza, eu pensava o seguinte: cheguei, eu vou envelhecer, eu vou morrer aqui na minha fazenda, eu vou viver uma vida pacata, tranquila. Só que você conhece a história. Um dia o diabo vai até a Deus e diz que Jó só era quem era porque tinha tudo. E Deus disse: não, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó se desvia do mal. E o diabo dizia: não. E Deus, conhecendo quem era Jó, disse: ok, tira tudo dele, só não tira a sua vida. Satanás foi rápido. Num dia só, uma pancada só, os 10 filhos dele morrem. 10 caixões num único dia. Depois todo o seu patrimônio foi levado embora. Até os seus servos morreram. Os animais, as plantações, tudo acabou. Depois, Satanás teve a liberdade de colocar uma doença no corpo de Jó.
Deus não disse qual era a doença. Deus deixou o diabo, na sua criatividade, inventar uma. Eu imagino o diabo no seu laboratório demoníaco, construindo a pior de todas as doenças. A doença mais humilhante, mais vexatória, mais dolorosa. A doença foi tão ruim que a própria esposa de Jó, olhando para a sua miséria, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos de Jó olham para ele e falam assim: cara, você deve ter feito muita coisa errada. Porque para Deus deixar você ficar nesse estado de miséria, você não deve valer muita coisa. Só que aí lá no final do seu livro, ele escreve algo. Põe para mim o capítulo 42, verso 5. Ele fala o seguinte. Leia comigo no 3 agora. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebeu a diferença? Antes da crise, Jó conhecia as obras de Deus. Agora que Deus agitou o ninho dele, agora que ele saiu do conforto porque ele pensava que iria envelhecer tranquilamente, agora ele conhece não as obras de Deus, ele conhece o próprio Deus. O próprio Deus. É isso que acontece quando Deus agita o nosso ninho. Ele não apenas muda as circunstâncias, ele muda o relacionamento que a gente tem com ele. O jeito de orar, o jeito de senti-lo, o jeito de ouvi-lo, porque Deus não perdeu o controle. Escute, eu quero já orar por você, mas ouça com os olhos da fé. Ouça com os olhos da fé não dá, né? Ouça com os ouvidos da fé. Eu sei que tem mudanças que parecem castigo. Eu sei que tem coisas que a gente interpreta como: meu Deus, por que comigo? Pô, eu estava tão bem. Fui mandado embora. Fui perseguido, fui caluniado. Puxa vida, que coisa terrível. Mas quando você viver uma fase que você não entendeu por quê. Porque quando a gente sofre porque tem pecado, a gente sabe por que está sofrendo. É o pecado traz consequência. Mas quando você está no caminho certo, você está falando: pastor, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus, é só pancada, é só chicote. Não é possível, alguma coisa está errada. Em vez de você olhar sobre um castigo, veja como um convite para entender que tem portas que estão fechando, porque você nunca mais vai voltar para aquele lugar. Entender que Deus está fazendo coisas porque Ele tem projetos para você que você nem imagina. Nem toda crise, repita comigo, nem toda crise é um ataque do inferno. Algumas crises é a prova de amor de Deus não deixar você voltar para um lugar que vai destruir o seu propósito. Eu estou pregando para pessoas que vão se levantar nesta noite. Eu estou pregando para pessoas que vão sacudir a poeira nesta noite. Eu estou pregando para pessoas que vão ter uma aceleração espiritual nesta noite. Ah, pastor, mas eu estou quase quebrando o pescoço. Não vai quebrar pescoço coisa nenhuma, não. Não é o diabo, é Deus te dizendo: acorda. Acorda, porque eu ainda tenho coisas para fazer através de você. E tudo aquilo que você não tiver capacidade, eu farei como fiz com Jeremias. Eis que colocarei na tua boca as minhas palavras. Eis que encherei você do meu espírito. Coloca a mão na sua cabeça. Eu declaro a unção de Deus descendo sobre você. Eu declaro potência do céu. Eu declaro a graça do Espírito Santo descendo sobre você. Eu declaro que você confie no Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Aí você diz: pastor, mas como é que vai ser? Pode abaixar sua mão. Como é que vai ser? Deus está agitando meu ninho. Mas Moisés diz, põe para mim o versículo 12 do Deuteronômio 32. Ele agita o ninho, ele incomoda. Mas não incomoda para você morrer de depressão, não. O Senhor sozinho levou. Sabe quem ele levou? Quem ele agitou. Quando Deus agita você, coloca um descontentamento em você. Quando Deus começa a mexer, trazendo uma angústia, você não sabe o que é, mas sabe que tem que se mover. Não sabe o que é, mas sabe que tem que sair dessa realidade. Não sabe como vai ser, o dinheiro não paga, o apoio não vem, é um negócio meio doido, mas algo fala em você, é hora de se mover. Fique tranquilo, porque o próximo passo, assim como ele guiou o povo sozinho, ele vai guiar você também. Ele vai guiar você também, ele vai guiar, o Senhor vai guiar. Ele vai guiar. Ele vai guiar você, eu tenho certeza disso. Aí você diz: mas e se eu cair, pastor? E se eu cair? O versículo 11 de Deuteronômio 32, põe o 11. Diz que como a águia desperta a sua ninhada. Presta atenção. Não só desperta, mas paira sobre os seus filhotes. Ela tira você do ninho. O ninho sempre está num penhasco. O ninho sempre está num lugar alto.
para que os predadores não cheguem. Então alguém que nunca viu as alturas tem medo das alturas. Alguém que nunca abriu as asas tem medo de abrir as asas, porque a minha cabeça humana vai dizer: e se eu falhar? E se o dinheiro não der? E se eu ficar quebrado? E se essa tentativa me envergonhar? E se as pessoas falarem: você foi um irresponsável, estava tudo organizado na sua vida, para que você foi se aventurar? Porque eles chamam propósitos de Deus de aventura. Eu não estou vivendo uma aventura, eu estou vivendo o plano de Deus. Eu não sou maluco. Se bem que a Bíblia diz que as coisas de Deus aos olhos naturais é loucura, mas a Bíblia diz que Ele desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas. Se eu pular, porque Deus agitou meu ninho, e na minha primeira tentativa eu não consegui, eu não der conta, eu não vou morrer em queda livre. O mesmo Deus que me despertou, Ele vai descer ao meu lado, Ele vai me apanhar, me colocar sobre as suas asas, me levar de volta e me dar uma nova chance. Deus está dizendo: confia em mim, não tenha medo, confia em mim. Eu estou assistindo cada tentativa. Você vai falhar muitas vezes, você vai quebrar muitas vezes, mas você não vai se arrebentar em nenhuma delas. Eu estou com você. Eu quero declarar esse avivamento no seu interior. Eu quero declarar esse despertamento. Você que está aí dizendo: pastor, eu mudo de ponto comercial ou não? Na minha cabeça tem que mudar, mas eu faço conta, não dá. Eu ouço pessoas, não dá. Deus está dizendo: me ouça, eu estou com você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas chegou uma hora de expansão, uma hora de despertar. Deus está falando: eu tenho pressa em usar você, porque todo mundo sabe que você é crente, todo mundo sabe que você vem à igreja, e quando eu te despertar, todo mundo vai dizer: ele só chegou onde chegou, porque Deus está na vida dele. Ele só é quem é porque é adorador, ele só é quem é porque é servo, ele só é quem é porque abandonou a velha vida, o velho ninho, os velhos hábitos, e não só sou salvo, como sou transformado. O seu destino não é o ninho, o seu destino é o céu. Eu digo para você uma coisa, pastor Fábio: Deus nunca vai nos dar para a gente ir. A gente vai e depois Ele nos dá. Deus nunca vai te capacitar para você fazer. Você começa a fazer e depois Ele vai capacitar você. Deus nunca vai te dar todo o mapa. Ele vai dizer para você: mais um passo. E depois, mais um passo. Basta para cada dia o seu próprio mal. E o amanhã? O pão de cada dia dá hoje. O pão de ontem está duro, o pão de amanhã está cru. O pão de hoje você come. Tem dia que o pão está amargo, tem dia que o pão está recheado, tem dia que o pão é doce, tem dia que o pão não é doce. Mas você vai ter um próximo passo. Eu quero declarar algo que talvez você não vai gostar, mas eu quero começar a declarar um despertamento na sua vida. Alguém que está dizendo: pastor, eu quero uma cama preguiçosa para deitar. E Deus está dizendo: eu vou pôr uns espinhos no seu colchão. Você vai começar a ter algumas coisas que estavam engavetadas, alguns projetos que eu tenho pressa em fazer, que você por covardia e medo estava deixando de lado. Eu vou começar a despertar você. Eu estou pregando para gente aqui que acha que acabou, mas Deus está dizendo: na sua cabeça acabou, mas fora desse ninho tem um céu inteiro para a gente conquistar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria que você escolhesse dizer para Deus que você está disposto a ser despertado por Ele. Essa igreja é fruto de um despertar. Essa igreja é fruto de um pastor que, ao invés de morar num ninho, escolheu sair dele. O ninho tinha conforto, o ninho tinha história, o ninho tinha galhos, mas ele entendeu que o ninho limitava algo maior. E é por isso que vocês estão aqui.
e nunca vai caber. Vocês vão arrumar todo esse prédio aqui, nunca vai caber. Nunca vai caber. E não é porque vocês são bons, mas é porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, o lugar se torna irresistível. Onde Jesus está, as pessoas vêm aos montes. Você pode prestar atenção, daqui a pouco não vai ter como. Vai ter 3 cultos de domingo, 4 cultos de domingo. Não vai ter como, não vai ter como. Vai ter mais um culto de semana, não tem como. Daqui a pouco não tem como. Vai ter que começar a ver outro galpão aqui do lado para emendar. Eu não sei o que é aqui do lado, não vai ter como. Daqui a pouco vai ter que mudar, vai ter que vir terreno. Não tem jeito, não vai conseguir parar. Não vai ter como. Por quê? Porque Deus encontrou, protegeu, despertou e vai guiar. Fecha os olhos, fala: Senhor, me usa. Começa a falar para Deus: Senhor, me desperta. Quais são as áreas da sua vida que Deus está falando com você enquanto eu pregava? Quais são as áreas da sua vida que enquanto eu pregava você falava: é isso, pastor, é isso, é isso. Eu realmente parei, eu realmente desisti, eu deixei a frustração, eu deixei o medo, eu deixei a história da minha vida me apagar. Eu realmente estou muito preguiçoso, eu realmente estou muito assim, deixa a vida me levar. Mas hoje o Senhor está aqui e você pode dizer para Deus: me desperta, Senhor. Me desperta, me enche de um santo descontentamento, Senhor. Me desperta, enche a minha vida com a tua presença. Eu queria que você começasse a se levantar calmamente. Levante-se do seu lugar, coloque-se em pé em nome de Jesus. Pode se levantando com os olhos fechados. Se levanta, fecha os seus olhos. Eu quero orar por essa unção sendo derramada aqui. Eu quero orar para que o Espírito Santo encha você nesta noite. Quantos entendem que Deus tem mais para fazer na sua vida? Quantos entendem que Deus pode fazer algo incrível? Eu falei isso domingo na igreja. Só um pouquinho, olhe para mim. Eu morei na casa dos meus pais um bom tempo. Não sei porque eu estou falando isso de novo, mas eu morei na casa dos meus pais um bom tempo. Na casa dos meus pais, meu pai tem uma casa embaixo e tinha uma em cima. Me abençoou muito. Me abençoou demais, sabe? Porque quando a gente casa, a gente está quebrado, não é? Financeiramente. Gasta tudo com aquela festa que depois o pessoal fala que estava ruim ainda. Eu me casei, achei que tinha abafado no casamento. A primeira pessoa que eu fui perguntar, achando que a minha festa tinha sido a melhor festa, pastor. E aí, como é que tá? O rondelli estava congelado. Fazem 19 anos que eu casei, eu ainda lembro disso. Magoou. Fiquei chateado. Mas meus pais me abençoaram. O ninho dos meus pais me abençoou. Mas chegou um dia que eu tive que bater asas. Que eu tive que comprar a minha casa. Talvez não comprar, mas alugar. O que eu quero dizer é que hoje as pessoas, eu não sei para que eu estou falando aqui, é uma bênção quando papai e mamãe podem nos dar um pedacinho de terra para a gente construir. É maravilhoso quando papai e mamãe podem nos emprestar um fundo de uma casa para a gente ajudar no nosso começo, porque o começo de um casamento é muito difícil. Mas me dói o coração quando eu vejo uma pessoa que mora no fundo da casa dos pais, ou no quintal da casa dos pais, dizendo: essa aqui é a minha casa. Não é a sua casa, é uma bênção. E muitas vezes a gente se acomoda com isso. Não é sobre ter dinheiro, sabe? Porque o dinheiro, ele vem depois. É sobre dizer: pai, eu sou muito grato por minha mãe ter me abençoado com essa casa. Mas eu vou ter minha casa, porque um dia eu vou fazer pelos meus filhos o que minha mãe fez por mim. Quando eles se casarem, eu vou deixar um pedacinho de terra para eles temporariamente se reconstruir. São essas pequenas coisas que vão fazer a gente ficar pequeno. Mas o céu é infinito. E o Espírito Santo vai tomar você agora. Eu queria que você fechasse os olhos. Já vou passar a palavra ao pastor. Fala assim comigo: Espírito Santo, desce sobre mim nesta noite. Desperta a minha vida espiritual. Toda angústia, toda tristeza, tudo que está travando a minha vida, eu peço que o Senhor agora me liberte. Eu vou fazer uma oração por você e eu só peço que você dê glória ao nome de Jesus. Só isso, não fale mais nada, dê glória. Ore para o seu ministério, dê glória. Ore para a sua família, olhe para a sua família e dê glória. Eu vou orar por você. Se você puder ir levantando as mãos e dando glória com as mãos levantadas, eu declaro uma manifestação de Deus aqui. Vai fechando os seus olhos, só vai dando só glória, só glória, só glória. Cada vez mais alto, cada vez mais forte, só glória até o coração pegar fogo, só glória até a alma aquecer, só glória até a mente começar a entender que Deus está no controle. Eu quero orar por você, eu quero orar
por um ninho sendo agitado. Eu quero orar por uma unção descendo sobre você. Só glória. Vai dando glória ao nome de Jesus e vai sentindo o fogo do Espírito Santo. Vai dando glória ao nome de Jesus e deixa a unção de Deus saculejar você. Vai dando glória ao nome de Jesus e vai percebendo que Ele está no controle. Vai dando glória ao nome de Jesus e vai percebendo que não acabou. Não acabou. Essa passividade não vai ficar aí. Essa angústia não vai ficar aí. Esse medo não vai ficar aí. Vai dando glória ao nome de Jesus e vai deixando Deus abrir a tua mente, abrindo teus olhos, abrindo o teu coração. Como a águia desperta a sua ninhada, assim Deus desperta o seu povo. Se você é batizado em outras línguas, se você fala em mistérios com Deus, o dom de línguas não é para enfeitar o culto, o dom de línguas não é para validar a pregação, o dom de línguas é para edificar. Dá liberdade ao Espírito Santo agora. Deus está agitando. Enquanto você está aqui, Ele está indo na tua casa. Enquanto você está aqui, Ele está indo na sua empresa. Enquanto você está aqui, Ele está transformando aquilo que era fim em começo. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Poder do alto, poder para ir mais longe, poder para ser curado, poder para ser liberto, poder para ser alcançado, poder para viver milagres, poder para quebrar o sobrenatural e viver aquilo que Deus está fazendo. Batiza, batiza, batiza com fogo, Senhor. Batiza, batiza, batiza com fogo agora. Enche, 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 enche os vasos agora, meu Pai. Enche aqueles que estão cansados, enche aqueles que estão abatidos. Enche, enche, enche. Há quanto tempo você não sente queimar? Há quanto tempo você não sente arder? Há quanto tempo essa alegria não está aí? Hoje Deus se desperta, hoje Deus se levanta, hoje Deus se desperta. Deixa fluir templo do louvor, deixa fluir a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça muralhas. Ouça a sua voz adorando, ouça a sua voz glorificando. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo lava. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo limpa. Enquanto você glorifica, vai declarando: eu estou me levantando. Vai declarando: eu vou servir melhor. Vai declarando: minha família vai ser abençoada, minha família vai ser restaurada. Vai declarando isso. Declara vida na sua vida. Pega na mão do seu irmão ao lado, fala para ele: Deus vai abençoar você. Deus vai sacudir seu ninho. Deus vai sacudir seu ninho. Quantos querem um ninho sacudido aqui? Deus vai sacudir seu ninho. Pega na mão dele, segura aí. Segura na mão dele. Você vai falar com os olhos fechados: Senhor Jesus, eu profetizo na vida do meu irmão um despertar. Ele não vai parar. Toda acomodação hoje cai por terra. Eu profetizo aceleração. Vai fazer mais coisas em menos tempo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Dê um abraço nele, fala: você é uma bênção. Fala para ele: você é uma bênção. Eu quero orar. Antes de orar, eu quero fazer uma oração pelo pastor, mas antes eu queria fazer um convite aqui rapidinho. Talvez você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Jesus. Posso, pastor? Ou talvez você estava afastado da casa de Deus. Eu não vou envergonhar você, eu não vou pôr o microfone na sua boca. Você está numa igreja séria, você está num ambiente seguro. O culto é maravilhoso, sabe? Mas o culto acaba. E tudo que arrepia o braço passa. Mas o que a gente decide fica. Eu vou contar até 3. Se houver alguém aqui, eu não conheço vocês, e fala: pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai. Quando eu falar 3, a única coisa que você vai fazer, e eu vou orar por você, você não vai passar vergonha nenhuma, é levantar uma mão quando eu falar 3. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Você tem uma oportunidade única aqui. Deus já falou com você. Você tem que responder ao que Ele falou. 1, Jesus ama você. 2, você não está aqui por acaso, coisa nenhuma. Esse culto estava marcado na eternidade. 3, Deus tem um plano para você maravilhoso. Se você quer entregar sua vida a Cristo, voltar para a casa do Pai, levanta uma das suas mãos assim, deixa eu ver você. Isso.
todas as pessoas que estão levantando as mãos, eu só quero fazer uma oração. Você não vai falar nada, eu não vou te perguntar nada. Eu queria que você viesse aqui na frente, pertinho de mim aqui. Vem aqui, eu prometo que você não vai falar nada. Vem aqui pertinho de mim, vem cá. Você está no ambiente seguro, vem cá. Pastor, eu não levantei a mão, mas eu quero ir. Já tem uns 5, 6 irmãos vindo. É só você sair do lugar e vir. Venha à frente. Só você sair do lugar e vir. Venha, não tenha vergonha. Venha até aqui. Venha até a frente. Venha até aqui. Sai do seu lugar e venha. Venha à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Olha, talvez você pensou assim, eu estou aqui a primeira vez, pastor. Eu trouxe um amigo, conversa com o seu amigo. Fala, vamos lá, eu vou com você. Você conhece a vida dele, você sabe que ele precisa de Jesus. Ou talvez você queria vir muito, mas tem algo falando na sua cabeça, não vai não. É emoção. Ou talvez você começou a se sentir mal, náusea, dor de cabeça. Tem uma guerra espiritual, vença isso aí. Sai do seu lugar, vem à frente. Vem à frente. Isso. Vocês estão aqui na frente. Olhem para mim aqui um instante. Parabéns. Parabéns pela coragem de se mover. Pela coragem de serem despertados. Eu não conheço vocês, mas Jesus conhece. E vir aqui na frente hoje é entregar a vida a Ele. Ele vai dirigir. Quero orar por vocês. Em seguida eu vou passar ao pastor. Pai, eu quero abençoar a vida deles. Quero declarar a tua cobertura, do alto da cabeça à planta dos pés. Livra-os do mal. Toda sentença diabólica que foi lançada sobre eles, toda maldição que foi lançada sobre eles, toda queda que foi lançada, eu quero declarar agora a ruína do inferno. Eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor, eles fazem parte da tua casa, eles são benditos. E agora, Satanás, você vai sair da vida deles. Todo o caminho que está aprisionado, todo o caminho que trouxe angústia, todo o caminho que trouxe doença, trouxe crises internas e externas, esse caminho agora é quebrado. Satanás, você está debaixo dos nossos pés, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos liberta, do alto da cabeça à planta dos pés. O sangue de Jesus tem poder, vida na vida deles, poder na vida deles, a unção. Olhe para mim aqui, ó. Faça assim com as mãos como eu estou fazendo. Repita o que eu vou falar. Senhor Jesus, nesta noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e renova a aliança que eu tenho contigo. E enquanto eu viver, vou viver para Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém feliz aqui? Vira de costa, vira. Mostra para eles que vocês estão felizes. Vamos fazer festa, Templo do Louvor! Abraça eles aí, pastor. Vamos fazer festa! Vamos fazer festa! Vamos fazer festa, Templo do Louvor! Espera só um pouquinho aqui. Tem voluntários para levá-lo? Tem. No final do culto, você vai procurar algum voluntário dessa igreja e vai dar seu nome, eles vão procurar vocês. É isso, pastor? Pode ser? Bem-vindos à família Templo do Louvor. Alguém pode tirar esse púlpito para mim aqui? Algum, por favor? Deixa só minhas coisas aqui, ó. Ótimo. Antes de passar a minha palavra a devolver ao pastor Fábio, eu queria convidá-lo, sua esposa aqui, pastora Wanda, pastora Flaviane. Esse é o nosso pastor aqui. Papai, esse aqui é um Abraão, pioneiro. Que maravilha. Nós vamos orar pela liderança dessa igreja. E eu quero chamar os pastores da equipe pastoral do pastor Fábio. E para me ajudar a orar, eu queria convidar... Tem pastores de outros ministérios aqui? Eu queria que os pastores de outros ministérios subissem aqui no altar também para me ajudar a orar por eles. Irmãos, olha, presta atenção. Essa igreja não é uma igreja comum. Pastor Fábio, vocês não são melhores do que ninguém. Também não são piores. Mas não são iguais a ninguém. Nunca desejem ser iguais a ninguém. O igual é cópia.
Há uma unção aqui. Eu estou falando isso, a minha amizade com você não precisa de eu inflar pavão aqui. Mas foi um ato de coragem. Com 58 anos, quando o senhor tomou essa decisão, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu nunca vi. Eu vi pessoas se lamentando, sabe? Eu vi pessoas sentando e chorando, dizendo, depois de tantos anos de trabalho, eu vou ter que recomeçar? Mas eu te encontrei várias vezes. Na internet, algumas presencialmente, e eu nunca vi um homem amargurado. Eu nunca vi um homem saudosista. Porque crente saudável não tem saudade. Crente saudável tem expectativa. Mas o que eu não vi de saudade, eu vi de expectativa. O senhor tem um jeito todo seu de expressar alegria. O senhor tem um jeito todo seu porque é jovem. Tem um jeitão, é ou não é, pessoal? Ao lado de uma esposa jovem, nos encontramos na igreja da cidade e tem essa família abençoada. E é só o começo. Deus sacudiu o seu ninho, pastor. Não foi o diabo, foi Deus. E agora é descobrir o tamanho desse céu que Ele vai levar vocês. Amém? Eu não sei se vocês podem se ajoelhar. Se puderem. Isso, deixa o papai. Papai pode ficar em pé, papai. Pode ficar em pé. O senhor pode ficar em pé. Isso. Fique em pé. Isso. Cadê os pastores de outros ministérios, dos pastores amigos que estão aqui? Você vai levantar a mão para cá. O maior presente que você pode dar para o seu pastor é orar por ele. O maior presente não é terno, não é gravata. O maior presente é você cobrir a família pastoral de oração. É dizer, Deus, livra do mal. Porque eles nunca vão subir nesse altar para derramar aqui angústia, preocupar vocês. Eu perguntei para ele, como é que o senhor sai de uma realidade com a mão na frente e outra atrás e consegue com um ano montar uma igreja dessa? Aí ele falou, é milagre. Você acha que Deus está aqui ou não está? Tá. Então você vai abençoar seu pastor. Levanta a mão para cá. Qual o nome do seu pastor? Da sua pastora? Então você vai falar o nome deles, vai dizer, eu abençoo meu pastor Fábio, minha pastora Wanda. O nome de cada um dos que estão aqui, os pastores que estão ajoelhados aqui, você vai abençoar. Levanta a sua voz, comece a levantar. Eu vou pedir aos pastores que imponham as mãos. Vamos impor as mãos. Pai querido, nós queremos abençoar, como sacerdotes, essa família sacerdotal. Nós nos reunimos aqui, meu Deus, como amigos desta casa, representando outras igrejas que são co-irmãs desta família. E nós ligamos o avanço, ligamos a bênção, ligamos a unção, ligamos, ó Deus, a glória do Pai. E declaramos, Deus, a Tua bênção sobre cada canto desse ministério. Declaramos a alegria, declaramos o vinho novo, declaramos, ó Pai, prosperidade, declaramos salvação, declaramos batismos, declaramos um avanço nunca antes visto. A cidade de Americana será tomada de glória, a cidade de Americana será tomada de unção, a cidade de Americana será tomada de poder. Usa, Senhor, derrama mais unção, mais poder, arranca o medo, arranca a dor, arranca, Deus, pensamentos de tristeza, arranca, Senhor, a ansiedade, arranca, meu Pai, os porquês, arranca, Senhor, os usurpadores, tira os lobos em pele de cordeiro, meu Deus. O Senhor passou a peneira, o Senhor limpou, e agora é hora, meu Pai, do ramo frutificar. A poda veio, o Senhor limpou, mas limpou para dar mais fruto, e eu declaro um tempo ainda mais frutífero. O que eles não viveram vão viver, o que eles não viram vão ver, o que eles não colheram vão colher. Uma unção renovada, um cheiro renovado, meu Deus, não para provar nada para ninguém, não para fazer justiça por ninguém, porque a justiça é o Senhor que faz, mas para honrar o Teu nome, meu Pai, é para honrar o Teu nome. Eles não vão crescer para provar para homem, eles vão crescer para provar que sempre dependeram do Senhor, sempre foi o Senhor que cuidou, o Senhor que dirige. E nós vamos fazer um ato profético aqui, pastor. Nós vamos abençoar, e Deus coloca no meu coração isso.
o lugar de onde vocês saíram. Porque o que esperam de vocês é resistência. O que esperam de vocês é o que esperam de uma igreja comum. Mas vocês não são comuns. Nós queremos abençoar a igreja quadrangular. Nós queremos que eles sejam abençoados. Nós queremos que o Senhor abençoe cada pessoa que entrar ali. Nós queremos abençoar o pastor que está ali. Nós não precisamos de nada que ficou no ninho, porque nós temos um céu inteiro, e baseado nesta bênção, nós recebemos uma unção real, sacerdotal, de profeta, e eu declaro: prepara-te, porque algo virá e algo vai acontecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor!